Um bom atendimento. Um bom atendimento é difícil de se fazer. Em primeiro lugar, o advogado que vai atender um cliente, o advogado que eu me refiro é o advogado criminalista. Em primeiro lugar, que o advogado vai atender o cliente, ele precisa se colocar na situação do cliente. Sim, procurar sentir o que exatamente essa pessoa está passando. O drama, o sofrimento, a amargura, a tristeza, o medo da consequência de uma prisão, o medo da consequência de um processo criminal, né? Esses detalhes são muito importantes. E o advogado criminalista, para atender o cliente, ele tem que se colocar no lugar dele. Ele precisa se postar naquela posição. Daí para ter uma visão mais ampla a respeito dos direitos desse cliente. Somente sentindo na pele o que esta pessoa está sentindo, você vai ter visões a respeito dos direitos constitucionais, dos direitos processuais, se tem prescrição ou se não tem prescrição da pena, porque as outras questões difíceis do processo a gente resolve em termos jurídicos com petições, resolve com recursos, né? A gente resolve com determinados agravos, né? Embargos e por aí afora. Agora, sentir o que essa pessoa está sentindo é muito difícil. É muito complicado você se colocar no lugar do cliente. Muitos advogados não se colocam, não se postam nessa situação, mas isso é muito importante. Até porque essa pessoa, quando ela procura o advogado, ela já sabe que é a última porta que vai ajudar, a última porta que vai abrir para ele é esse advogado, principalmente o criminalista, né? Então, veja que as consequências para essa pessoa são gravíssimas. Em todos os processos criminais, as consequências, normalmente, elas privam a pessoa da liberdade. Então, uma consequência de privação de liberdade é muito grave. Eu costumo dizer que o Código Penal, ele traz a conduta, né? E o Código de Processo Penal, ele traz a consequência da conduta. Então, a gente pode definir o Código Penal em uma só palavra, a conduta. E o Código de Processo Penal, numa outra palavra, na consequência. Quando a pessoa chega no advogado, é porque já praticou uma determinada conduta e agora ele está imaginando uma consequência. Então, o advogado precisa se colocar na pele do cliente, né? Faça isso por pelo menos os momentos que você está atendendo o seu cliente, umas 2 horas, 3 horas, se você puder, faça isso durante o dia todo, e se você tiver condições, faça isso à noite, a hora que você for dormir. E se coloque no lugar daquele cliente e você vai ver o drama que essa pessoa está passando dia a dia. Você vai passar isso talvez um dia, e depois você vai começar a trabalhar nos processos, com relação às petições e etc. E você vai sentir na pele o que essa pessoa está passando. Ser culpado ou não é outra história. Agora, nessa questão, ela é bastante humana, é bastante psicológica. E isso atinge diretamente a pessoa, atinge os seus filhos, atinge a sua esposa, atinge o local onde você mora, o círculo de amizade, os vizinhos. Então isso é muito grave. Uma boa técnica para você sentir isso é sempre estar conversando com outros profissionais das áreas mais diversas. Por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, por exemplo, um assistente social, né? É sempre bom a gente estar conversando com esses profissionais,
porque eles passam para a gente ideias de como é o sentimento de uma pessoa que está sendo, de certa forma, oprimida, está sendo massacrada ali, às vezes por uma doença, às vezes por uma dívida, às vezes por uma depressão. No nosso caso, por causa de um processo, por causa de uma acusação. Às vezes a acusação indevida, né? E a pessoa está passando por aquilo, está sofrendo por aquilo. Então, conversar com um psicólogo, conversar com um assistente social é muito importante para você ter uma noção de como esse outro profissional agiria para ajudar essa pessoa. E você vai ter que fazer essa função. Você vai ter que ser o psicólogo, às vezes o orientador, às vezes um assistente social, né? Você vai ter que fazer essa função. Nem que for minimamente, mas você precisa fazer isso. Você precisa passar para essa pessoa a credibilidade, a confiança de que você vai atuar, de que você vai trabalhar corretamente, que você não está ali aproveitando da situação dele, está esfolando ele para receber os seus honorários. Então isso tudo a gente precisa passar para o cliente, ok? Fica essa dica para os colegas, né? Se colocar na pele do cliente, ok? Muito obrigado pela atenção, tenha um bom dia.